Bem, vamos lá. Pessoal, então vamos começar um pouquinho falando de resistência de materiais, tá? Então, eu gosto de estar ilustrando isso um pouquinho, né? Então, a questão aqui das aplicações dos materiais na área de engenharia biomédica ou bioengenharia, né? Então, a gente pensa em próteses femurais, na parte odontológica, ortopédica e etc. Mas um ponto importante que eu quero colocar aqui, que é uma característica, não ela apenas, né, porque ela é uma das várias, a questão da resistência dos materiais, tá? Então não adianta também você criar um super biomaterial aí, tá? Que você queira, por exemplo, utilizar para reparo ósseo, femural, se ele tem uma resistência mecânica baixa. Então aqui é um exemplo bem típico aqui, né, de quanto que a engenharia de biomateriais, a área de biomateriais, ela precisa da engenharia de materiais, tá? Então, os conceitos de resistência, mecânica, né? Pensando em tensão, tração, flexibilidade, tensão de ruptura, são pontos fundamentais aí que a gente precisa tomar cuidado, tá? Bem, então só para ilustrar, porque vocês já viram, mas para reforçar um pouquinho, aqui é um exemplo de uma máquina de ensaio mecânico, né? Então a gente pode ver que basicamente ela tem uma célula de carga, que é uma parte fundamental da máquina, né? Então a célula de carga ela vai dar o limite de carga aplicada na tua amostra, então não adianta você também colocar uma amostra aqui para romper, precisa de 2 toneladas, você colocar uma célula de carga de 50, você vai quebrar a tua célula de carga, tá? E a gente também tem o extensômetro, né? Quando possível, a nossa máquina não tem extensômetro, né? E basicamente ela vai subindo e descendo a partir de que você queira. Por exemplo, se for compressão, você coloca os pratos e ao invés de ela tipo subir, ela vai descer. Se é tração, eu vou estar tracionando a minha amostra, aí via o software e a parte eletrônica a gente vai fazer a amostra tracionar fazer a máquina tracionar a tua amostra até encontrar a tensão máxima de ruptura e, evidentemente, a deformação máxima, ok? E aqui entra um ponto interessante, né? Quando a gente fala de tensão, então preste atenção para vocês não confundirem. Professor, mas a máquina mede o quê? Qual a força que estoura a tua amostra e quando deforma? Tá, sim. Mas o que interessa para a gente é a tensão. Que é o quê? É a força por unidade de área. Então a tensão ela vai ser a força sobre a área o quê? Qual área que vocês acham que a gente vai estar considerando? Então, cada pedacinho quer dizer, a tensão vai ser o quê? Um pedacinho por unidade de área, que vai ser a minha área transversal. Ah, poxa, que área transversal? Vai ser a largura vezes a espessura, tá? E a deformação é o quanto que o teu material deforma. Por exemplo, vocês testaram aí camisinhas e o látex, você vê que elas, é um material bem flexível, que ele é um elastômero. Então, ela vai ter o quê? Uma deformação maior. Aqui, para deixar bem claro, uma foto da nossa máquina, né? Então, a gente tem aqui a célula de carga, tá? Acho que é uma célula de 500, se eu não me engano. Aqui eu tenho as garras para usar o material metálico, tá? Para romper material metálico ou materiais mais resistentes. Eu tenho aqui meus pratos de compressão, e onde é possível a gente também usar vários tipos de pratos, tá? A gente vai aí estourar garrafas PETs, etc. E aqui entra a questão dos tipos de esforço. Por exemplo, a gente vai ver três, basicamente. A gente vai ver a tração, que é o que eu vou estar tracionando minha amostra, ou seja, eu vou estar aplicando uma força e verificar quanto que ela vai resistir nessa, nessa orientação, ok? A compressão, ela vai ser diferente, eu vou estar comprimindo minha amostra. O que é interessante? Para alguns tipos de materiais, quando a gente começa a tracionar, ele vai formar um pescoço, que é o tal do empescoçamento. Já na compressão, para alguns tipos de materiais, a gente vai estar comprimindo, ele vai formar na volta o quê? Uma barriga, que é o embarrigamento. Tá? A gente tem o cisalhamento, a gente tem a torção, que, por exemplo, para carros, por exemplo, barra de direção é importante que você tenha uma resistência à torção. Tá? Até mesmo em vários tipos de implantes aí, dentários e ortopédicos, é importante também ter resistência à torção. E uma outra forma que a gente vai estar vendo de ensaio é o que eu mostrei para vocês, que é o da flexão. Então, imagina que eu coloco uma base, coloco o piso e eu vou avaliar o quanto que está
quebrando, né, no caso por dobramento ou por flexão, a resistência do material por flexão. Isso também é importante. Então, aqui mostrando um pouco das fases. Então, o gráfico de tensão e deformação basicamente vai seguir esse parâmetro. Então, tem uma parte linear, tá? Depois entra uma orientação plástica. O linear é o quê? É a parte que é onde eu aplico a tensão. E se eu tirar a tensão, ele volta ao mesmo tamanho, tá? Então, é uma forma bem clássica para mostrar para vocês. Então, quando vocês no ensino médio aí e sabia da lei de Hooke, F igual a menos kx, mola perfeitamente elástica, porque a gente sabe que até uma certa carga, a mola ela volta na mesma, ela vai deformar, mas ela vai voltar no mesmo tamanho, tá? E se você passou da parte linear, que é a parte elástica, você entra na parte plástica, então você está deformando a tua mola, tá? Então aqui é um exemplo típico, eu falei aqui, o formato do pescoço, né? Até a ruptura, tá? Que é um exemplo de uma amostra polimérica, né, onde você vê que houve um aumento do tamanho da amostra e também se vê a diminuição aqui no centro, tendo a formação do pescoço até a ruptura. Tá? Aí a gente tem a questão das amostras dúcteis e frágeis. Tá? Então a frágil não ocorre de formação plástica, requerendo menor energia que a fratura dúctil. E a dúctil, a deformação plástica continua até a redução da área para posterior ruptura, tá bom? Então aqui são a questão do dúctil e do frágil em relação às fraturas. Tipos de materiais e fraturas. Então os metais costumam ser dúcteis, enquanto os cerâmicos são mais frágeis e os poliméricos eles podem tanto aí ter propriedades de ductibilidade e fragilidade. Tá? Aqui é outro exemplo típico de fratura. Então a gente vê aqui uma fratura frágil, onde tem aqui essa ruptura. Aqui a dúctil, tá? Usualmente, pensando em dúctil, como a gente acabou de falar aqui, que é os metais, às vezes não, uma parte das rupturas é em torno dos grãos, né? Porque você vai ter a formação do teu material e você vai ter grãos, né, entre eles. Então, usualmente acaba sendo nessa região, tá? Aqui é a questão do dúctil, então aqui você começa a ver que você começa a aplicar força e aí começa a aparecer as cavidades. A partir dessas cavidades, elas começam a formar uma trinca até que tenha a ruptura, tá bom? Aqui outro exemplo bem legal, tem até um vídeo aqui, acho que não tá, mas eu posso encaminhar, mostrando a formação do pescoço aqui no material dúctil. Tá vendo? Bem interessante. E aqui a questão dos materiais frágeis, tá vendo? Ele tem a ruptura. Tá? E aqui, para mostrar, a gente tem a questão do gráfico tipo. Então, isso daqui, pelo amor de Deus, é o tipo de gráfico que vocês têm que tomar em mente. Por exemplo, tensão por deformação, onde a tensão vai ser força sobre a área. Então, por isso que é importante sempre quando vocês forem fazer as análises lá, vocês pegar o paquímetro, o micrômetro, para quê? Para você saber, a espessura, o comprimento, a largura da tua amostra. Porque para você transformar a força para a tensão, você precisa, a partir da força ter a tensão, você precisa aí da área transversal. E aqui, ó, por que parte elástica? Você está vendo que aqui é a parte linear. Então, se até nesse ponto aqui em branco eu pegar e aplicar uma força, se eu tirar essa força, o material volta ao mesmo tamanho, tá bom? Então, aí depois aqui tem a parte de escoamento, tá? Que é a minha interface entre a parte plástica e elástica, tá? A parte elástica é a parte onde eu não volto mais o material com propriedades com o tamanho inicial, porque você vai estar aplicando uma força e vão pensar que você está as ligações entre os átomos, elas chegam no momento que elas não conseguem voltar no mesmo tamanho. Então, por isso que, por exemplo, os materiais metálicos, eles têm uma fase elástica, mas muito pequena, diferentemente dos elastômeros, tá? E aí eu tenho o limite elástico e eu tenho a ruptura, né? Qual que é a tensão máxima de ruptura? E aqui é um ponto bem legal, esse tipo de gráfico mostra ó, a questão da tensão em função da deformação, aqui mostra do material dúctil e aqui mostra do material frágil, ok? Então aqui é bem para mostrar. Aqui mostra um pouquinho da lei de Young, que é o modo de Young que a gente vai estar relatando, que
também é possível a gente encontrar esse módulo de Young e não é algo tão complexo assim. O módulo de Young, na verdade, ele vai ser o quê? A parte linear, porque ele é o módulo da cidade, tá? Então, esse ângulo θ aqui, ele vai ser o nosso módulo de Young, tá? Então, o que que acontece? Para calcular, vocês vão ter os gráficos, vão plotar a curva tensão sobre deformação, mas vocês vão pegar e plotar depois esse gráfico de novo, mas você vai pegar só a parte linear. Toma cuidado para quando você pegar essa parte linear, que pode ser 10%, 5%, o que seja, plota ele a parte e vê se formou uma reta. E aí você fita uma reta, certo? Com a regressão, e pega o ângulo, né? Que é o coeficiente angular. Esse vai ser o módulo de Young, tá? E aí é um ponto importante. O módulo de Young é a característica do material. Se você tem um material, um látex, no formato de luva, ele vai ter o módulo de Young. Se tem o mesmo material no formato de pneu, o que vai acontecer? Ele tem que dar o mesmo módulo de Young, tá? Ah, mas professor, mas é muito maior, tá? Mas da mesma forma que ele vai ter uma resistência maior, ele vai ter uma deformação maior também, tá? Então, por isso que é proporcional, beleza? E aqui, para ilustrar um pouquinho o comportamento dos polímeros, tá? A questão de frágil, dúctil e muito elástico, né? No caso do látex, a gente também vai trabalhar com outros polímeros. E aí, são pontos importantes. Então, tem muito mais coisas que a gente pode estar considerando, mas para mim, para nossa aula, a gente vai considerar 3 pontos só. Eu vou querer saber qual a tensão máxima de ruptura, eu vou querer saber qual a deformação máxima e qual que é o módulo de elasticidade ou módulo de Young. Certo, pessoal? Então, isso é um ponto-chave que vocês têm que estar em mente, que a gente já verificou isso, para a gente poder estar calculando. E aqui eu acabei de falando, né? Então, tenho aqui a tensão e a deformação. Eu vou fitar aí, tá? A parte linear e o coeficiente angular vai ser o meu módulo de Young. Tudo bem? Então é isso. E aí, isso é que eu quero que você se entregue para a próxima aula, mediante aqueles amostras que eu mandei para vocês. Eu tenho amostras ali que são algumas são látex, outros são outros polímeros, e vocês vão calcular esse módulo de Young, vão passar o gráfico de tensão e deformação, força de deformação e tensão de deformação, cara, os dois, coisa de uma página no máximo, tá? 2 páginas, sei quanto vai dar isso, e passar para mim, tudo bem? Então, eu acho que seria isso daí, e até mais, pessoal.